Fora do jogo! Fora do jogo! Agora tu é que o... Konnichiwa, bonitos e bonitas! Tudo bem? Um salve para o João Tão Bonitos Assim! Está começando mais um episódio do Fora do Jogo. E para você que me escuta no futuro, são pontualmente 2 horas da tarde, cravadinho no relógio, tá? Do dia 18 de janeiro de 2024, uma quinta-feira pra lá de especial, pois hoje eu não lembro de ter outro convidado que veio de outro continente, de outro oceano, para o Fora do Jogo, amigos. Ele fala português, mas ele fala japonês também, por isso que eu comecei falando konnichiwa e falei corretamente. Eu treinei, o programa exclusivo está atrasado, que eu fiquei treinando a palavra konnichiwa durante meia hora até acertar, mas deu certo, não tem problema. Aos amigos que nos assistem do Japão e aos que são brasileiros e chegaram aqui através do Keita, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo, avisando que o Keita está aqui na casa. Tudo bem, Keita? Arigatou gozaimasu, konnichiwa. Prazer, Eu boa já falar tarde. arigatou, não era tchau, não. Tchau é sayonara. Sayonara. Isso, viu? Tô aprendendo. Tô ficando bom nisso, desculpa, mas konnichiwa. Konnichiwa, né? Konnichiwa é boa tarde. Ohayo é bom dia. Konbanwa é boa noite. Tá ligado? Agora eu tô ligado. Tamo junto. E aí, Keita, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Que honra mesmo. Eu que agradeço, prazer. Keita. Bom te ver, né? Mais uma vez. Mais um ano como você. Mais um ano. É isso, é verdade. Keita, pra quem não sabe, Keita é do carnaval, tá? Ele é mais do carnaval do que eu. Eu sou carioca, nascido no Rio, criado no Rio. Mas você é mais do carnaval que eu, Keita. Ah, é? É? Claro que é. Você estudou em quantas escolas, Keita? Então, eu sou representante oficial da escola do Império Serrano, direto de Madureira, Morro da Serrinha, né? Eu comecei minha vida com o Império Serrano como ritmista da escola desde 2001. E eu participei Beira Guarda Show e outros grupos de show da escola. E eu trabalhei várias coisas, né? Eu sou músico, basicamente, né? O percussionista, eu toco cavaco, piano e flauta e outros instrumentos também. E DJ e apresentador sobre cultura ibero-americanas, né? A maior parte é Brasil, né? E Portugal. E eu sou escritor e já lancei uns livros, né? E várias mídias, né? Como jornalista, apresentação sobre o Brasil. Você pode aproximar só um pouquinho? Ah, não, tá. não é você, não pode levar o microfone. Braço mais pode levar. Tá. Melhorou? Melhorou, obrigado. Som, 1, 2. Teste. Mas, Keita, Oi. vamos contextualizar aqui pras pessoas. E se... Eu acho que você fala português fluentemente, né? Se acontecer alguma coisa, já eu falar alguma palavra, você pode me perguntar sem problema. Mas vamos contextualizar aqui pras pessoas. Como é que começa a relação do Keita com o Brasil? Antes de falar da relação do Keita com o Vasco, que aí não deixa mentir, você é vascaíno, tá? Tá bom. Então, muitas coisas, né? Mas eu tenho que editar, cortar, né? Simples, né? Então, primeiro... Por quê? Pode. Não, várias coisas aconteceram. Pode falando. Eu não sei, né? Como? Porque o Brasil é meu destino. Eu não sei. Né? Mas destino mesmo. Sim. Então, o que aconteceu na minha vida primeiro amigo na minha vida, né? Como 1 ano de idade. Eu nasci em Tóquio e pouco depois mudou para outra cidade, né? Perto de Tóquio. Então... Que é a cidade que você mora até hoje? Não, outra, Kawasaki. É perto de Yokohama e Tóquio, né? Então, na rua, mesma rua, né? Primeiro amigo morava. Então, família dela voltou de São Paulo como funcionário, né? Japonês, uma empresa grande, né? Em São Paulo, né? E pai dele trabalhava, então voltou. Então, o nome dele é apelido como Ko-chan, né? Oi. Primeiro contato, né? Criança, 1 ano, 2 anos, como oi, né? Então, todo mundo fala, né? Eu ouvi sua mãe, né? De minha mãe, todos os vizinhos falam, Ko-chan do Brasil, né? O que é Brasil? Como assim, né? Eu ainda não conheço outros países, né? 1 ano, 2 anos de idade por aí. Então, Ko-chan do Brasil. Sou de onde? É você do Japão. Ko-chan nasceu no Japão, não? Não, Brasil. Onde tem Brasil? Né? Tudo começou, né? O primeiro país
Fora do Japão, para mim, Brasil. Primeiro nome. Outro país, né? Então, onde tem Brasil? Então, primeiro pesquisação, né? Eu perguntei com meu pai. Meu pai me trouxe mapa do mundo. O que é este mapa? Eu ainda não sabe, né, sobre mapa, né? O que é mapa, né? Então, ele marcou aonde é Brasil, né? América do Sul, estado e Brasil e estado de São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo. A nota do conta, né, do Japão, como 1, 2, 3 é 1, 2, 3. Então, eu confundi São Paulo é 3, né? 1 Paulo, 2 Paulo, 3 Paulo. Onde tem 2 Paulo e 1 Paulo? Não, outra coisa. O que é São Paulo? O São Paulo é o nome de alguma pessoa, né? Catolicismo, né? O que é catolicismo? É toda confusão, né? Desde criança, né? E, na verdade, primeiros tempos, eu não gosto do Brasil, porque eu não entendi nada sobre o Brasil. Tudo diferente, né? Então... Ou seja, o coach não tava gerando um problema na sua vida, né? Uma confusão toda ali, porque você não entendia o que tava acontecendo. Mas você é amigo do coach até hoje? Sim. Sério? O coach já mudou outra cidade, né? Mas sua família ainda morou perto da minha casa natal. Então vocês ainda mantêm algum contato? Segue no Instagram, alguma coisa assim? Eu posso. Não, mas você tem contato com ele, assim? Eu não tenho agora, mas eu posso perguntar com sua mãe. Né? Que legal. E primeiro impacto dele, né? Primeiro amigo na minha vida, direto de São Paulo, né? E depois eu comecei a jogar futebol, 7 anos de idade. Perto da minha casa tem um campo, equipe, chama Verde Tóquio atualmente. Né? Antigamente era seu Verde nome Kawasaki. Sim, antigamente Verde Kawasaki, né? Mudou-se registro, né? Mas no mesmo lugar tem campo deles, né? Uma dúvida que eu fiquei nessa história é porque, vou ser indelicado. De qual ano você é? Quantos anos você tem hoje? 46. 46. Então, quando você tinha 7, era mais ou menos que ano? 84. 84. Sim. O futebol no Japão já tinha começado a ser fomentado, né? Mesmo Já começou, né? Mas ainda não existe essa época como liga profissional, né? Entendeu? Então, o primeiro jogador brasileiro chegaram início de década de 80. Nome dele é Jorge Yonashiro. Ele é descendente, né? O filho do imigrante do japonês, né? O japonês... Não, brasileiro nipônico, né? De Okinawa, lado mais sul do Japão. O Jorge é o primeiro jogador brasileiro no Japão e ele trouxe mais um jogador direto do Rio de Janeiro. O nome dele é Rui Ramos. Rui Ramos é ex-capitão de seleção japonesa de futebol. Ele é vascaíno. Sério? É. Então, o que aconteceu? Eu não encontrei com o Jorge Yonashiro, né? Mesma equipe de Verde, né? Então, ele trouxe Rui Ramos e eu encontrei com ele 7 anos de idade, perto da minha casa, no campo deles, né? Sem compromisso. Parece que todos os dias, né? Podemos encontrar com jogadores profissionais. Ainda parece que profissionais, né? Ainda não existe nesta época como liga profissional, mas pelo menos para mim, né? Para nós, né? Todas as crianças, surpreendeu. Primeiro estrangeiro. Figura bem diferente. Seu nome é Ramos? Você sabe, cinema do Japão, Gojira, sabe? Ultraman, Gojira. E antigamente existe Mothra, também muito famoso, né? Então todo mundo confunde. Seu nome é Ramos? Parecido como Mothra, Ramos. Brasileiro. Eu sei, meu amigo, primeiro amigo na minha vida nasceu lá no Brasil. 1 Paulo, 2 Paulo, São Paulo! Mas ele me respondeu, não, sou do Rio de Janeiro.
Quê? Como é que é? Rio de Janeiro. Mais uma vez, por favor. Rio de Janeiro. O nome de lugar? Não, cidade do Rio de Janeiro. Capital antigo, ex-capital do Brasil, porra. Eu não sei, porra. Então, comecei relação com ele. Ainda continuando com ele, né? Ele é muito famoso lá no Japão. Todos os japoneses conhecem, né? Rui Ramos, carioca, vascaíno, ex-capitão da seleção japonesa de futebol. E Entendeu? eu vou te perguntar, a gente tá falando de futebol no Japão, e tem um personagem emblemático que se muda pro Japão em 91, e aí eu queria saber qual foi a sua reação, porque você parece que gosta de futebol desde cedo, né? E como é que foi pra você quando o Zico chega no Japão? Como é que foi? Você lembra como é que foi essa coisa de chegar o Zico, jogador da seleção brasileira lá no Japão? Com licença, todos os flamenguistas. Eu sou vascaíno, mas fala a verdade, né? Então, o que aconteceu? O Zico chegou antes de abertura de liga profissional do Japão, chama J-League, né? J-Liga, né? J-League em inglês. Então, tudo começou em 1993. Mas pouco antes, talvez 91 ou 92. 91, né? Ele chegou. Uma equipe chama Kashima Antlers. Kashima, né? Kashima Antlers, né? Parecido com o Flamengo, né? Sou do Vasco. Então, outra coisa. Eu já conheço, né? Zico também. Então, esta época, economia do Japão muito forte, né? Então, na verdade, todas as equipes do Liga do Japão fundou-se com uma empresa grande. E depois mudou, reformou como uma equipe de profissional, né? Então, por exemplo, Kashima Antlers, antigamente, seu nome é Sumitomo Kinzoku. Sumitomo Kinzoku, Kinzoku é ferro, né? Sumitomo Kinzoku é uma das maiores empresas grandão de ferro do Japão. E Sumitomo é grande, né? Parece que Vale do Brasil, né? Sim. Então, o Sumitomo chamou Zico, né? E com certeza, 82, né? Foi campeão mundial. Aconteceu em Tóquio, Flamengo, né? 81. 81, desculpa. Sim. Então, eu já conheço o Zico, né? Seu nome, sua figura, junto com o Roberto Dinamite, né? Uma foto famosa, né? Como assim? Você sabe? Zico e Roberto Dinamite. Então, qualquer forma, eu encontrei com Vasco eu esqueci, né? As coisas, mas eu lembro, 88 com Romário, em Olimpíada, aconteceu em Coreia do Sul. Seleção brasileira com Romário. Mas não conseguiu como medalhão de ouro, prata. Mas Romário marcou mais gols, números, neste... Foi o artilheiro. Isso. E, desculpa, né? Como eu já perdi um caminho de você, né? Mas o Romário, parecido como Super Mario Bros., né? Então, todo mundo confunde criança. E parece que Super Mario mesmo. O Romário... Gol! Que isso? Fantasista, né? Todo mundo surpreendeu. Nova geração, Romário. Não é Mario, não? Não, Romário. Super Romário Bros. Como assim, né? Então, já conhecemos, né? Novas gerações como Romário, Bebeto, Sorato, Bismarck, entre outros, né? Então, Zico é grande nome, né? E até 2000 por aí, todas as formas, né? Jeitos, filosofias, pensamento sobre futebol japonesa foi bem concentrado como futebol brasileiro. Mas, infelizmente, agora mudou como europeus, né? Então, Zico e Pelé e outros craques, né? Destaque da seleção brasileira é muito famoso no Japão, né? Na cena do futebol. Então, Sumitomo Kinzoku contratou-se com Zico, foi em 91 por aí, e como preparação, né? Bem depois vai inaugurar
abertura do profissional, né? J-League, né? Então, o Zico para Kashima Antlers, né? E Litobarski de Alemanha, né? Contratou-se... eu esqueci o nome da equipe. Desculpa. E várias grandes craques, né? Depois de Copa de Itália, 90, né? Chegaram várias, até Ramon Dias também. Ramon Dias contratou com uma equipe de Yokohama, chama Yokohama Marinos, atualmente Yokohama F. Marinos. Então, várias estrelas do mundo, futebolistas, chegaram antes de abertura. E como é que foi isso pro jovem Keita que tava lá, que gosta de futebol? Como é que ele enxergou esse tanto de craque chegando no Japão pra jogar? Surpresa mesmo, né? Você ficou feliz? Muito, todo mundo gosta muito, né? Eu comecei futebol bem antes, né? E maioria gosta o beisebol do que futebol, né? Então, o cena de futebol no Japão, vários anos, parece que sofremos, né? Como menor do que outros esportes, né? Mas 93, abertura profissional, já contratou-se grandes craques do mundo, né? Europeus também, né? Então, e pouco depois Bismarck contratou com Verdi, né? Entendeu? Então, que foi pra sua cidade, então. Sim, Kawasaki, né? Perto da minha casa ele morava, né? Eu encontrei com ele. Não, tudo bem? Tá tudo bem. Eu tô perguntando se o vídeo já tá pronto. Porque eu vou pedir... Acho que o fone tá aí atrás da televisão. Você pode pegar o fone, por favor? Tem um fone aqui atrás da televisão? Tipo esse. O fone tá ali? Pode ajudar ele ali, Vitor. Não tem problema não. Você seja de casa, Vitor. Você já apareceu aqui no canal, as pessoas já são seus fãs. Porque tem um cara que te mandou um recado. E você vai ouvir o recado. Depois você vai me contar o que ele falou, por favor, tá? Tá. Você pode botar o vídeo, por favor, na tela, Rafik? Porque eu fiquei muito feliz com esse recado. Keita-san,僕はブスマイプです。僕はあなたのことをすごい好きだから、あなたのこと気をラさんのこと僕は自由吹いてる。あなたのことgosta da gama no sapoto ですか？絶対僕はあなたのことすごい好きよ。Keita-san, よろしく、マックです。Nossa, que surpresa! Você ficou surpreso? Muito! Você gostou? Inacreditável, né? Ai, obrigado, Bismarck, né? Nossa Senhora. Tudo começou como... Porque eu sou vascaíno, causa de ele. Sério? Sim. Ele morava perto da minha casa, né? Então, mas o primeiro contato... Posso conversar? Claro! O primeiro contato com ele em outro bairro, né? Na loja mesmo. Eu acompanhei com meus amigos, né? E eu procurei Bismarck. Olha só, Ariel, Bismarck não? E os meus amigos, não sei. Não, Bismarck mesmo. Não, Keita, você tá maluco. Por que ele tá aqui no Japão? Ah, verdade. Mas muito parecido, não? Então, vamos conversar com ele. Mas eles, não obrigado, não obrigado. Como tímido, né? Mas eu já conheço seu nome, Bismarck, né? Do Vasco da Gama, né? Então, eu arrumei, preparei o meu coração. Então... Eu não sabe nada, né? Ainda não sei nada, nenhuma português, nenhuma palavra. Em japonês, né? Konnichiwa. Bismarck. Em japonês, né? Bismarck, Vasco da Gama. Rio de Janeiro. Brasil, Vasco da Gama. Bismarck. Então, ele sorriu. Que isso, esse japonês, rapaz. Mas ele entendeu, né, rapidamente. Este japonês maluco já me conhece, né? Bismarck. Então... Você tinha quantos anos? 15 anos, por aí. Então,
Essa época, infelizmente, não tinha celular, né? Não consegue tirar foto com ele como selfie, né? Infelizmente. Mas pegou um autógrafo do Bismarck? Não. Não tinha máquina. Mas autógrafo? Também não. Por quê? Ficou com vergonha? Não tinha preparação, né? É verdade. Mas o meu coração como... Bismarck de verdade. Bismarck mesmo. Bismarck do Vasco da Gama. Você sabe, aconteceu um jogo com a seleção japonesa contra Vasco da Gama. Quando isso? 1991, em Tóquio. Em Kyoto, né? E eu já ouvi seu nome, Vasco da Gama, né? A minha mãe comprou um livro, né? Tem uma página, apresentação sobre Vasco da Gama e Roberto Dinamite, né? Então, quando eles chegou no Japão em 1991, tem transmissão, né? Tinha. E olha só, camisa muito lindo. Direto do Brasil. A nossa cabeça, a imagem sobre futebol brasileiro como todo verde, amarelo, azul e branco, né? Camisa amarela, mas que diferença. Preto, faixa branco e cruz vermelha. Oh, que chique, que emocionante. E Bismarck capitão mais novo, mas já colocou-se como capitão. Que coisa. Eu sei, este jogador é novo jogador de seleção brasileira, né? Aconteceu um jogo de seleção japonesa contra a seleção brasileira em São Januário. Aconteceu 1990 em São Januário. E Bismarck marcou um gol, toque de cabeça, em São Januário. E a seleção japonesa perdeu, né? Então, o grande impacto, né? Sempre Bismarck. Ou Romário. Sem mentiroso, né? Uhum. Para mim, né? Pelo menos, a nossa geração, seleção brasileira, com muitos jogadores vascaínos, né? Entendeu? Uhum. Então, 3 anos depois, ele chegou perto da minha casa. É uma chocada mesmo. E depois, podemos encontrar com Bismarck quase todos os dias. Sem compromisso. Mesma rua. Oh, Bismarck tá caminhando. Bismarck tá caminhando. Oh, Bismarck entrou no restaurante. Bismarck também utilizar restaurante. Claro que sim, ele é humano, né? Bismarck pega elevador. Bismarck, ele tá subindo. Como assim aconteceu? No meu bairro, né, chama Shin-Yurigaoka. Tem a estação Shin-Yurigaoka, né? Entendeu? Então, todo mundo adorou. E como orgulhoso, né? O nosso bairro, temos um jogador do futebolista brasileiro, direto do Rio de Janeiro, vascaíno, Bismarck. Como assim? Entendeu? Mas ok, tá me tirando uma dúvida, porque eu não vi o Bismarck jogar. Bismarck jogava muita bola mesmo? Ele era craque? Craque mesmo. Ele recebeu várias premiações, né? No Japão. E ele conseguiu, como em inglês, né? MVP. É melhor jogador, né? Most Valuable Player. Do ano. Sim. Talvez mais 3 vezes, 3 anos, né? E premiação como ele é maior ele contribuiu, né? Maior assistente. Assistente, né? É o que mais deu passe pra gol? Ele contribuiu muito para a cena de futebol, né? Sim. Japonesa. Primeira equipe com ele é Verdy Kawasaki, né? Depois ele mudou para Kashima. E você ficou triste quando ele saiu do Verde? Sim. Eu não acredito. Porque o Verdy é Vasco mesmo. Kashima é Flamengo mesmo. Que merda. Parece que Romário, né? Mudou para Flamengo.
Mesma coisa, né? Ele começou de olaria, né? Contratou-se profissional do Vasco, cresceu, sucesso. Depois ele contratou com o Flamengo, né? Mesma coisa. Mas você ficou chateado, assim, de verdade? Porque você, quando o Bismarck saiu do Verde, você tinha o quê? Uns 18, 20 anos? O Keita? Quantos anos tinha o Keita? Quando o Bismarck muda de time. 20 anos por aí. Você ficou triste, assim? Muito. Todos os vizinhos sofreu. Olha só, eu já apresentei umas fotos, né, para Bismarck, né? As fotos na lanchonete, né? Comida japonesa, né? Uma família ajudou, guardou Bismarck muito. O Bismarck ficou este restaurante várias vezes. E outros jogadores de Verdi também, até hoje, né? Tá continuando. Então, perdemos o nosso ídolo no bairro, tá, mesmo, entendeu? E qual é a distância de Kawasaki pra Tóquio? Qual a distância de Kawasaki pra Tóquio? Mas somente tem um rio, né? Atravessar, então... Demora quanto tempo? 5 minutos por aí. Ah, porque eu ia te perguntar o seguinte, se você chegou a ver os mundiais do São Paulo, por exemplo, que o São Paulo foi campeão mundial Sim, 3 vezes, né? jogando contra o Milan, Sim, lá no Japão. Você chegou sim. aí no jogo? Com, Você chegou... Com Raí. Isso. Sim. Eu conheço, né? São Paulo, com certeza. São Paulo, Grêmio, Flamengo já chegaram, né? Mas, para mim, Vasco é totalmente diferente, né? Eu não posso explicar, né? Mas desculpa, com licença, né? Este japonês é um maluco, né? Também. Mas, para mim, Vasco é totalmente diferente. Como... Não sei. Sua presença, vibração, espírito. Você sabe, não? Sim. O meu posição é totalmente fora do Brasil, né? Estrangeiro mesmo. Mas, qual equipe é melhor? Talvez não é somente futebol, né? Vibração de clube, sua presença, diferente, né? Eu tenho respeito para toda essa equipe do Brasil, né? Mas eu não posso explicar, né, este amor. Não, amor também, mas este sentimento, né? Sobre Vasco. Então, eu tenho que falar uma coisa sobre Bismarck, né? No Japão, o número dos católicos, né? Muito pouquinho, né? Muito pouco. Então, maioria, religião original do Japão é Shintoísmo, né? Ela permanece até hoje? Até hoje. Não é templo, né? Chama santuário, né? Sim. E tem budismo também. Misturando, né? Parece que. Mas o catolicismo é totalmente diferente, né? Mas catolicismo já chegaram no século XVI, né? De barco dos portugueses, né? Chegou. Mas pouco depois, o governo do Japão proibiu o catolicismo como medo, né? Então, o que aconteceu na história do Japão? Muitos católicos, né? Japoneses, mataram causa de catolicismo, né? É criminoso, foi. É muito triste. Muitos números dos japoneses morreu causa disso, né? Entendeu? Então, até hoje, né? Na verdade, o japonês comum com certeza sofreu. Que coisa, que triste, né? Aconteceu. Então, dentro nas cabeças dos japoneses, até no coração, catolicismo já chegou bem antes, né? Então, aguardamos, né, um respeito, né? Então, quando Bismarck chegou, você sabe, quando ele entra para campo e quando sair também, eu sei, outros futebolistas brasileiros também marcam como esta forma, né? Mas
quando ele marcou um gol, sempre como assim. Não vai fazer como... Então, uma chocada mesmo. Transmissão, né? Toda semana. Bismarck marcou uns gols. Sempre ele fez. Então, todos os japoneses surpreendeu. Olha só. Católico. Sim, ele do Vasco da Gama. Você sabe, a camisa do Vasco tem cruz. Então, grande impacto para japonês, para nós. Ai, muito sério. Ele tem fé. Então, pensamento dos japoneses, de todo mundo. Respeito, né? Uhum. Então, o cara... Eu não sei agora, né? Mas o Bismarck foi muito sério, né? Uhum. Característica dele. E muito silêncio também, né? Então, o japonês gosta muito sobre Bismarck, né? Entendeu? Sim. Então, qualquer forma, Bismarck colocou grande impacto para o Japão, né? E eu posso falar, eu não sei, ele namorou com uma japonesa. Sério? Sim, sim. Desculpa, né? Com licença, Bismarck, né? Conta essa história aí. Ele namorou com um jogador profissional de tênis. Muito famosa. Qual era o nome dela? Eu posso falar? Pode. Date Kimiko. Kimiko Date. Ela participou do campeonato de Wimbledon. Ela conseguiu semifinal ou quarta final, né? Mesmo, né? Uhum. Primeira vez como jogadora de tênis japonesa. Então, este imagem, né? Bismarck com Kimiko Date é uma imagem muito grande, né? Para nós japoneses, né? Japonesa muito internacional, jogadora de tênis, foi muito sucesso e namorou-se com um jogador brasileiro, vascaíno, né? Todo mundo gostava, né? Entendeu? Era um casal muito popular na época? Não casou, né? Só namorou. Eram namorados populares na época, assim? Ficava na capa de revista, nos jornais? Sim. Não é segredo, né? Qual é o impacto do Bismarck no Japão, ok? Tá? Porque assim, a gente aqui do Brasil não tem muito essa dimensão, essa noção do que ele representou pro futebol japonês. O que ele representou no Japão? Bismarck. Sim. Então, o Bismarck chegou ainda muito novo, né? Não é como idade de aposentado, né? Uhum. Você sabe, ele tinha opções, né? Depois do Vasco. Primeiro, contratação com São Paulo, convocado. E Liga Espanhola, Ceuta, também, convocado. E terceira opção é com Verdy Kawasaki, né? E ele já falou várias vezes. Antigamente, ele não quis ir para o Japão. E quase contratar com São Paulo ou Ceuta, né? Uhum. Merece, né? Grande futebolista, talentoso, seleção brasileira, né? Mas uma surpresa mesmo. O Bismarck contratou com a equipe do Japão. Mas ainda não tem qualidade, né? Primeiro ano do Liga do Japão, né? Então, muito impacto. Olha só, seleção brasileira, muito novo, talentoso, tem futuro. Tem possibilidade, mas ele contratou com a equipe do Japão, né? Uma surpresa mesmo. Então, ele contribuiu muito, ele jogou muito, entendeu? Grande impacto, né? Pelo menos. Ele sabe todos os jeitos, né? Joga bem, muito mais do que japoneses, né? Então, ele marcou muitos gols também como assisto, né? Como que fala em português? Assisto.
antes de gol. Não vai marcar gol. Assistência? Assistência, é. Ele marcou muitos números de assistência Deu também. muitos passos pra gol. Sim. Muito bom. Então, ele colocou com muita influência para a cena de futebol do Japão, né? Então, os brasileiros falam muito sobre Zico, né? Uhum. Eu gosto dele, né? Pessoalmente, né? Mas não é somente Zico. Bismarck funcionou muito. E outros jogadores brasileiros também, né? Por exemplo, outro jogador brasileiro sem ser o Zico Bismarck que você gosta. Outro. Alcindo, né? Alcindo também, junto com Zico, né? Parceiro mesmo. E outro, Edu, em Furugers, né? Yokohama Furugers. E outro Edu de Espars, né? E vários brasileiros chegaram, né, em 93 como fantasistas, né? Quase mágico, né? Forma deles, né? Bem diferente. E outro é também, infelizmente, de Kashima, né? O nome dele é Leonardo. Leonardo jogou uns tempos, né, uns anos em Kashima. Depois, ele participou da seleção brasileira, né? E Cesaro Sampaio também, de Palmeiras, né? E várias estrelas com várias equipes do Japão, né? Mas ok, Ethan. Aconteceu. Quem é o maior time do Japão? É o Kashima ou é o Verde? Agora, Não, na história. No geral. Kashima é maior, né? Que eu acho. No resultado. É Kashima, né? O Kashima, Yokohama e Kawasaki, né? O Frontale. Maiores, né? O Verde não? Verde não. Verde... Só ano passado, no fim do ano, eles conseguiram subir para a Série A. E... É muitos anos... Em Eles... Tóquio não tem nenhum time famoso? Tem. Qual é o nome? É... FC Tóquio. FC Tóquio, né? Aham. Por exemplo, um jogador... Nagatomo. Jogou na Inter de Milão. Sim. Ele de FC Tóquio. Entendeu? E você falando no Nagatomo, é legal te perguntar sobre isso. Porque como é que você tá vendo que hoje em dia tem cada vez mais jogadores japoneses jogando na Europa, participando de grandes campeonatos? Eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás tinha o Shinji Kagawa, que jogava no Borussia Dortmund. Sim. Que era aquele time que tinha ele, tinha o Royce, o Götze, tinha o Lewandowski. Então como é que você vestiu o Nagatomo, que jogava também, acho, na Inter de Milão? Confere. Função dele? O lateral esquerdo. Muito bom, né? Então, tinha uma galera que jogava, realmente chamava atenção. E hoje, também tem outros jogadores, né? Tem o... Eu não sei falar o nome dele. Eu só chamo ele de Kubo. O Kubo, né? Que joga na Espanha. Espanha, né? Tem o Endo, que joga no Liverpool. Como é que você tá vendo isso, assim? Como é que vocês, japoneses, encaram essas grandes estrelas jogando em grandes times da Europa? Então, mudou muito, né, as coisas. Então, conseguimos o sucesso, né? Como, por exemplo, o Kubo. Casa natal dele é perto da minha casa natal, né? E ele começou uma equipe de juvenil, né? Mesma equipe eu joguei. Então, depois de 1993, né, começamos uns projetos, né, como vamos melhorar uns jeitos, né, como jogar futebol. Então, estas gerações nasceu depois de 1993. Então, melhorou-se muito, entendeu? Então, o primeiro jogador contratou-se com a equipe da Europa, né? Na Itália. Miura Kazu, né? Joga até hoje, não joga? Até hoje. Em Portugal, né? 53 anos, 54, por aí, né? Então, ele parceiro, ex-parceiro de Bismarck, né? Mesma equipe de Verdi e Kawasaki, né? Então, depois dele, Miura Kazu, né? Nakata. Lembra?
Ele contratou com... Nakata era meia, não era? É, Jogava no meio de campo. Perugia, né? Primeiro equipe de Itália. Depois contratou com Roma, Parma e Nakamura também, né? Então, Era sobre o Nakamura que eu tinha te perguntar. É. Porque o Nakamura foi assim, eu acho que o primeiro contato que eu tive com o Japão foi na época do PlayStation 2 jogando jogo de futebol. Winning Eleven, né? E o Nakamura era muito roubado, porque ele fazia gol de falta de todo lugar. O Nakamura pode ser considerado... Gênio, né? Não, além de gênio, mas assim... Você acha que aqui pra galera do Ocidente o Nakamura talvez seja o primeiro grande representante do Japão? Até maior que o Kazuya, até maior que o Nakata? Você acha que o Nakamura talvez seja aquele nome que todo mundo lembra? Não tem diferença, né? Mas o Shunsuke Nakamura aposentou fim do ano de ano passado, né? Ele também contribuiu muito e eu cresci mesma escola dele, né? Sério? Sim. Mas ele é 2 anos mais novo do que eu. Mas vocês chegaram a jogar bola juntos na escola, por exemplo? Não. Não? Não. Infelizmente não. É uma coisa que eu ia te perguntar, que eu achei legal a gente entrar um pouco nessa pauta de costume, já a gente volta ao futebol. Mas como é que assim, você falou que conviveu com ele na mesma escola. Como é que é isso no Japão? Como é que... o que vocês fazem na hora do intervalo? Tem, por exemplo, futebol? Ou vocês só lancham? Enfim, como é que é a vida escolar no Japão? Pra quem é aqui do Brasil entender um pouquinho. Como sobre esporte? Não, a vida na escola mesmo, assim. Vocês entram de manhã, saem de noite? Ou entra de manhã e sai de tarde? As formas. As escolas. Escolas. Então, escola mirim desde 6 anos, né? Mas existe outra escola, forma, antes de 6 anos, né? 3 anos de idade, né? Por aí. Mas escola comum é 6 anos até 12 anos, né? 6 anos, né? E depois, 13 anos até 15 anos em inglês, Junior High School, né? E depois High School. Japão é bem influenciado como Estados Unidos, né? Todo inglês. Então, High School, em japonês, koukou, né? 15 anos até 18 anos, né? E depois faculdade, universidade, né? Entendeu? Então, todo mundo acorda cedo e começa o programa da escola 8h30 por aí e acabar 4 horas por aí, segunda a sexta. Sábado também. Keita, voltando a perguntar de futebol, porque eu lembrei de um nome, que eu também sou fã, porque eu jogo com ele no FIFA hoje em dia. Eu queria, se você me explicasse, se ele talvez seja o maior nome dessa nova geração do Japão, que eu não vou saber falar o primeiro nome dele, é o... Vou tentar falar em português, você corrige, tá? É o Kaoru Mitoma. Mitoma, né? Como é que fala o primeiro nome dele? Kaoru Mitoma. Mitoma. É o maior jogador japonês hoje em dia, você acha? Agora, muito bom, né? Ele também vizinho. Mesma cidade. Né? Kawasaki também? E também. Kawasaki é a capital do futebol no Japão? Tem como... Não, conseguiram, né? Com muitas coisas, como... Futebol, modernização, né? Com muitas equipes tem. Então, perto de Tóquio, né, com muitas informações, talentos. Então, aconteceu, né? Mais do que outros lugares do Japão, né? E como é que você tá vendo o Japão fazendo esse processo de remodelação de futebol? Porque muita gente pergunta quando é que vai ter o primeiro campeão do mundo, sem ser da América do Sul e da Europa. Você acha que o Japão pode ser o primeiro campeão fora desse eixo? Não sei, mas antigamente não temos, né, possibilidade, né? Mas atualmente, agora temos sim, né? Então, já ouviu uma apresentação? Foi ano passado, o fim do ano, renovado, contratação sobre treinador principal da seleção japonesa. Então, primeira vez, como mesmo treinador renovou. Né? Antigamente, corta, troca.
Mas agora, o sucesso com ele, o efeito dele é muito bom. Então, o mesmo estratégia, né? Tá continuando. Então, todos futebolistas, né, jogadores da seleção japonesa, ficar tranquilo, né? Não tem mudança como os jeitos, pensamentos, né? Na equipe do Japão. Então, eu acho, temos possibilidade. O próximo Copa do Mundo, seleção japonesa, pode... Já colocaram como vai ser campeão, né? Antigamente, vai ser campeão Japão? Não, né? Mas atualmente, temos que falar, vai ser campeão. Antigamente, todo mundo fala como, se participar oitavo final é sucesso. Mas agora não. Oitavo final é ruim. Vai ser campeão. Temos que vai ser campeão. E mudou muito. E você acha que o Japão tem batido um pouco na trave nos últimos anos? Porque eu lembro da Copa aqui no Brasil, o Japão tava se classificando até praticamente o último minuto, aí toma um gol, vacila. O Japão sempre faz boas campanhas na fase de grupo, né? Agora na Copa do Catar foi a mesma coisa, foi bem na fase de grupo, mas sempre no detalhe, sempre tem algum vacilo e acaba não classificando, indo mais longe. Você acha que o Japão tá pronto para dar esse salto, para dar essa amadurecida? Sim. Muito bom agora. Tá pronto, né? Então, próximo Copa do Mundo, temos possibilidade, né? E, pelo menos, na minha opinião, podemos para a quarta final. Menos oitavo final, né? Podemos sim, claro que sim. E como é que você viu o Japão eliminando a Alemanha na Copa do Catar? Ficou feliz? Então, né? Todo mundo pensava como já passou a linha, né? Fora de campo, né? Como que fala em português? VAR, né? VAR, né? VAR. Salvou, né? Desculpa, Alemanha mesmo, né? Pelo menos para mim, né? Minha opinião, né? Não sei outros, né? Mas resultado, né? Falou tudo, né? Porque pra quem não sabe, o Japão foi eliminado pela Croácia na última Copa do Mundo. Se não me engano, foi até nos pênaltis, não foi? Então, o Japão poderia ter passado. Faltou um pouquinho ali pra ter eliminado a Croácia, que eliminou o Brasil. E como é que fica pra você quando tem jogo de Copa do Mundo entre Brasil e Japão? Você torce pra quem? Brasil. Porque a minha vida totalmente junto com o Brasil, né? O Brasil me deu muitas coisas, mais do que o Japão. Eu não tenho dúvida. Se acontecer Japão contra Brasil, eu vou torcer Brasil. Sério? Que legal. Sem dúvida. E você? Eu estou muito grato pro Brasil. Eu sou torcedor de você, entendeu? Sim. Passando rapidinho aqui no chat, Keita, tem uma galera te assistindo, tá? O Luiz Amadeu tá falando, vim pelo AV, agradecendo todo mundo que veio pelo canal Atenção Vascaínos, mandando um salve pra gente. É o Luiz Amadeu, é a Gracinha Lopes, é o Elson Pontes, é o Ades Games, é o Leonardo Azeredo, o André Martins, o Roberto Bezerro, o Bruno, todo mundo mandando mensagem, o pessoal feliz aí com as histórias do Bismarck. Mas, Keita, a gente tá falando de Japão, e eu tenho que te fazer algumas perguntas, já que você já veio pro Brasil algumas vezes, tá? E pode ser sincero. O que você acha da comida brasileira servida no Japão? É comida japonesa mesmo? Pera aí, eu inverti. O que você acha da comida japonesa servida no Brasil? Então... É comida japonesa de verdade? Depende de restaurante, né? Mas maioria totalmente diferente, né? Não tem jeito. Aqui é Brasil, né? E os cozinheiros, né, não sabem, né, como preparar os jeitos, né? Comida brasileira, a comida japonesa, como sabores e preparação é difícil, né? E clima, tempo também diferente, sensação, né? Então pode acontecer diferença, né? Então, maioria como muito diferente, né? Então, olha só, aconteceu outros países também, Estados Unidos, quando eu fiquei Estados Unidos, Europa, Turquia. Eles têm comida japonesa, mas também diferente. Qual é a melhor comida japonesa fora do Japão? Você comeu assim? Pelo menos para mim, França, Paris, né?
Paris tem vários restaurantes de comida japonesa, porque aconteceu qualidade, né? E todo o cozinheiro como japonês do Japão. Então, sem diferença. Entendeu? Por qualquer forma, eu gosto do Brasil, eu amo comida brasileira. Você não come comida japonesa aqui no Brasil? Não preciso, né? Alguns já me perguntam, oi, você sente saudade sobre comida japonesa aqui no Brasil? Não. O pessoal não pode chamar então pra comer um sushi, por exemplo. Então, todos os brasileiros, né? Não é todos, né? Meus amigos e alguns me falaram como o japonês comer sushi sashimi todos os dias, né? Não. O sushi sashimi é parecido com feijoada ou churrasco, né? Brasileiros não comem todos os dias, né? Então, geralmente, sushi é caro lá no Japão. E tem supermercado, né? Como preço barato também existe, né? Mas o sushi é muito caro e vai comer algum dia como comemorar alguma coisa Entendi. com família, né? Entendeu? E Keita, falando aí um pouquinho de Japão, que eu acho que é uma parada que chama atenção aqui no Brasil, é que estão crescendo o número dos criadores de conteúdo referentes a temas do Japão, seja criadores de conteúdo de viagem estão indo pro Japão, seja a galera que é brasileira ou japonesa que quer comunicar com o público do Brasil, tem crescido esse tipo de conteúdo. Eu queria saber como é que você vê isso, porque, por exemplo, eu vejo muita gente postando sobre o Japão, a vida no Japão, como é que é ser um brasileiro no Japão, e você faz meio que o caminho inverso, né? Você mostra de vez em quando você vê aqui no Brasil, como é que é ser um brasileiro, como é que é ser um japonês no Brasil, como é que é tocar samba. Então, como é que você enxerga esses movimentos? Então, agora, nova geração, né, influenciadores de redes sociais, fazem muito, né, muita coisa. E agora, parece que campeonato, né? Vários números dos influenciadores brasileiros estão fazendo umas canais, né, seus vídeos, né? Então, todos os anos tem diferença, né? Mudando sobre tipo de assunto, né? Então, porque vários influenciadores já apresentou sobre cultura japonesa, serviço na sociedade, política, econômico, educação, cultura, até anime, mangá, né? Então, já apresentou, né? Parece que todas essas coisas sobre o Japão, né? Então, agora ele está fazendo diferença, né? Muito, entendeu? E você tá falando aí de anime, mangá. Primeiro, você gosta? Você consome esses conteúdos? Eu gostava, né? Agora... Qual era o seu favorito? Captain Tsubasa, sabe? Super Campeões? Super Campeões. Esse era o meu favorito. Ah, é? Era o único que eu realmente gostava, que eu nunca tive muita paciência pra ver coisa que era com muitos episódios, assim, tinha que ter... Esse eu adorava, viu? Passava na televisão e parava pra assistir. E no meu infância, né? Passou em televisão, no primeiro episódios, né? E também este anime, Super Campeões, colocou-se umas imagens como futebol brasileiro, né? Sim. Com muita influência para japoneses, né? E outra, Dragon Ball, entre outros, né? Vários outros. Tem um aqui que é mais recente, tá fazendo muito sucesso no Brasil há muitos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque talvez seja uma das... não das portas de entrada da cultura japonesa, mas com certeza é um dos desenhos mais... posso chamar de desenho, né? É um dos desenhos mais influentes, acho que ao redor do mundo, que é o Naruto. É, verdade. Como é que você vê isso, assim? O pessoal de vez em quando te encontra e fala que gosta de Naruto, porque eu, por exemplo, não sou muito fã. Mas tem uma comunidade de fãs muito grande aqui no Brasil, né? É muito grande, né? Eu vi muitos brasileiros vestir camisa de Naruto, né? Agora também eu encontrei um jovem em elevador, né? Naruto. Mas infelizmente, eu não sou geração de Naruto, né? Então eu Mas não... faz sucesso no Japão também? É uma coisa que faz sucesso fora do Japão? Muito sucesso no Japão também. Talvez maior do que outros. Porque assim, como é que você enxerga isso? Eu acho legal a gente bater esse papo. Você contar um pouquinho, porque é meio que uma questão de exportação do Japão mesmo, né? Assim, anime, mangá.
outros países ali da Ásia tentam fazer, mas eu acho que nenhum faz tão bem quanto o Japão, confere? Tem imitações, né? Em Coreia do Sul e outros países, né? Mas não sei porquê, né? Mas o japonês gosta ilusão, né? Característica dos japoneses, como assim, né? Então, fora de verdade, né? Como assim? Então, o imaginar as ilusões e aconteceu mangá e anime, entendeu? Eu tô aqui pesquisando porque tem várias coisas do Japão que me chamam a atenção. Outra coisa que eu acho que tá fazendo mais sucesso ainda, e é mais recente do que o Naruto, pelo menos ao meu ver, é a questão do One Piece, né? Que foi pra Netflix. One Piece, né? Eu também nunca vi. Você gosta? Que esse daí é um pouquinho mais antigo lá no Japão, não é o One Piece? Um pouquinho, né? Que agora o que lançou é a adaptação na Netflix. Tem tipo um original, não tem? Tem. E outra coisa que eu gosto bastante do Japão, e queria que você falasse um pouquinho, é do Kojima Productions, que tem o Kojima lá, o fazedor de videogame. Kojima, esse jogo aqui, Death Stranding. Não? Vou pesquisar o nome dele. Stranding. Vou pesquisar o nome dele. Peraí. Então, do Kojima. Eu não sei. Esse cara aqui, o Hideo Kojima. Eu não sei. Desculpa. Ele é famoso na cena de videogame, por isso eu tô te perguntando. Ele hoje, eu acho que talvez seja o maior estúdio japonês de videogame e seja o dele. Ah, é? Ele produziu um jogo... A Abner pode me ajudar nessa, mas é em mundo aberto, né? Tipo, é um jogo gigantesco, assim, em mundo aberto. Você tem umas missões colaborativas ao redor do mundo. Ah, é? Ele é brabo. É muito maneiro. Eu só descobri esse jogo porque a minha banda favorita faz parte do jogo. Aí eu... Nossa, eu não sabe. Eu não sei. Mas como é que você vê essa parada de videogame também? Que eu acho legal te perguntar, porque assim... O Japão é meio que o berço do videogame como a gente conhece hoje em dia, né? Então... Japoneses gostam muito, né? Mas eu não gosto muito. Não? É porque... pelo menos minha família, né? Meus pais não gostam. Então, na infância, como proibido, minha casa, né? Mas tinha MSX e Family Computer e Super Family Computer e Sega. Até eu utilizei primeira geração de PlayStation. E depois eu trabalhei com PlayStation... Qual? Como apresentador, destaque principal do Sony Computer Entertainment, né? Mas eu interessei não muito. Porque a minha vida, cabeça, mudou. Como o Brasil, né? Todo o contrário. Né? Vocês se interessam muito sobre Japão, né? O meu destino pro Brasil, Rio de Janeiro. Então, desde 1995, né? Primeiro ano, eu comprei um CD disco sobre Samba de Enredo, grupo especial aqui no Rio de Janeiro. Então, depois, a minha cabeça bem concentrada para a cena de samba carioca. Eu tô te perguntando porque aqui no Brasil tem muita gente, principalmente os mais velhos, que não sabem o nome do videogame, então eles falam... tem essa parada, todo mundo chama de PlayStation, né? Tipo assim, os mais velhos, pais, avós, de vez em quando eles não sabem o nome do videogame, eles falam, pega o teu PlayStation ali, pode ser um Xbox, pode ser o Nintendo Wii, eles chamam de PlayStation. O PlayStation virou meio que o nome do videogame aqui no Brasil por muitos anos. E eu sou apaixonado no PlayStation, eu acho que é tipo assim... Desde pequeno, tipo, caraca, a parada mais legal. Eu sou fã do PlayStation, assim, e eu admiro muito essa parada do Japão, porque, assim, o PlayStation realmente é o videogame. Pelo menos eu prefiro realidade, né? Mais do que game, né? Só isso. Pô, eu adoro jogar com os meus amigos, assim, é uma parada que a gente tem desde pequeno até hoje. A gente joga videogame até hoje. Mas eu ia te perguntar outra coisa sobre o Japão. Eu esqueci, porque eu tava falando de PlayStation, eu fiquei até emocionado. O pessoal tá aqui mandando mensagem ainda. O Mundo Maria Eduardo é tu, vim pelo podcast Vascaíno, um abraço. E Keita,
Antes de a gente continuar, vou olhar para aquela câmera ali e vou falar rapidinho sobre duas coisas muito importantes. A primeira é o Dicas de Mendoza. Já foi pra Argentina, Keita? Não. Olha, vale a pena ir. Se você for, vá pra Mendoza, que é a capital do vinho na América do Sul. É o melhor lugar. Você que gosta de vinho ou você que não gosta e quer aprender um pouquinho mais, quer conhecer. Vale a pena conhecer Mendoza. Eu fui e recomendo bastante. Bota minhas fotos na tela. Além de tudo, eu fiquei bonito em Mendoza, tá, amigos? Olha só que maravilha. Mendoza foi um lugar muito divertido. Vale muito a pena conhecer. Você conhece como o vinho é produzido, as principais vinícolas. E o Dicas de Mendoza não te coloca em furada, ele só te coloca na boa. Vale a pena conhecer. E se for, olha aqui o QR Code. Tá passando na sua tela, aponta o seu telefone, entre em contato com eles e fale que viu aqui no Fora do Jogo. A gente agradece demais a galera do Dicas de Mendoza. Tem um passeio na Cordilheira dos Andes que é sensacional. Eu fui fazer, me diverti demais. E seguindo também, rapidinho, falar sobre a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. Você tem que fazer o seu pedido, o QR Code tá aqui na tela. Você aponta o seu telefone, ela vai ter o site, vai ter o telefone, que é o 2199-447-3900, o Instagram, que é o @Vitale Gelato, e o site, que aí sim tem uma moral especial para quem assiste o Fora do Jogo. Usando o cupom FDJ10, você ganha 10% de desconto, além das promoções de gente lá com a galera da Vitale Gelato. A quem a gente agradece demais o carinho e também toda a moral que eles dão, porque tem promoções exclusivas sempre. Tem aí esse código do Fora do Jogo e, além de tudo, é sem gordura hidrogenada, sem conservantes, feito com ingredientes frescos e selecionados. A Vitale Gelato é demais, é uma delícia. E nesse verão do Rio de Janeiro, tá sendo extremamente necessário a nossa Vitale Gelato. Um beijo pro Tafarel e pra toda a equipe da Vitale. Seguindo aqui no nosso bate-papo, Keita, você falou de samba enredo. Eu quero te perguntar qual é o samba enredo da vida do Keita. Melhor samba de enredo? O seu favorito. Não precisa nem ser o melhor, mas o seu favorito. Tenho várias, né? Difícil que falar somente uma. Você vai escolher um e você vai cantar um pedacinho pra gente, pode ser? É difícil demais, eu vou tentar. 72, Império Serrano. Foi campeão. Uma pequena notável. Até Elis Regina gravou, né? Cai, 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 que mandou escorregar. Cai, 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 é melhor se levantar. Oba! Uma pequena notável. Eu amo como brasilidade antigo, né? Antes de globalização, vocês foi muito lindo. Globalização matou muito, tirou muitas originais do mundo todo. Porque eu amo o Brasil. O Brasil tem força do povo brasileiro. Porque eu amei o Brasil. A primeira imagem sobre vocês na arquibancada. Eu amo a seleção brasileira de futebol, mas eu amo mais do que eles sobre torcedores nas arquibancadas, né? Com muita paixão, né? E junto com samba, né? Batucada. Então, essa imagem me matou. Entendeu? Eu amei muito. Então, eu amo características originais do Brasil, né? O Brasil é diversidade, né? Com muitas descendentes, existe, né? E eu tenho respeito e eu amo. E eu gostei muito como forma de mistura de raça. É milagre. Brasil é milagre, né? Às vezes, né? Eu ouvi vocês sofreu, né? Como as coisas politicamente, né? E atualmente aconteceu separação, um tipo delicado, né? Com licença, né? Eu como bolsonarista contra Lula, né? Parte de Lula brigou, até meus amigos brigou, né? Triste mesmo. Brasil é Brasil, né? Eu gostaria que falar como, por favor, relembra sobre vocês, né? Seus charmes originais. Qualquer forma, a minha vista de fora do Brasil, muito meio mesmo, né? Não tem lado como direita, esquerda. Não tenho. Agora, o que está acontecendo, né? No mundo todo. Igualização, como todas essas coisas. Igual. Música, chato, né? E muitas coisas, como imitação. Não vai acontecer coisas boas, né? Como, por exemplo,
Até hoje, lá no Japão, japoneses gostam muito sobre bossa nova. Mais que samba, né? Bossa nova muito silencioso e muito excelente, né? E melodia, harmonia, todas construção maravilhoso, né? E MPB também, né? Eu gostei antigamente rock, hip hop, reggae, entre outras formas de música dos Estados Unidos, né? Ou Inglaterra. Mas quando eu comprei o primeiro disco, 95, lá no Japão, eu surpreendi muito. Eu entendi nada. Qual instrumento está utilizando? Quantos números dos músicos está fazendo, né? Eu não entendi nada, né? Isso é milagre mesmo. Brasil tem originais. E a gente tá falando de samba. Esse ano vai ter Keita na Avenida. Que dia você vai desfilar? Então, ainda não, com certeza, né? Com a minha escola querida Império Serrano, né? Ainda estou tentando, né? Voltar para a Sinfônica do Samba. Hoje também temos ensaio da bateria. Todas terça-feira temos ensaio de rua. Em Madureira, né? Edgar de Romeu. Ensaio de rua tradicional. E quinta-feira, somente bateria, né? E já confirmado como eu vou desfilar com bateria da bateria do União da Ilha do Governador. Eu estou com o Império Serrano desde 2001, então 23 anos com o Império Serrano, né? E com União da Ilha do Governador desde 2016, então parece que 9 anos com União da Ilha, né? Então, confirmado com União da Ilha, eu vou para Sapucaí, para a bateria. E tem um samba que esse ano estourou aqui no Rio de Janeiro, que é o Samba do Caju, da Mocidade. Você já ouviu? Muito bom, né? Compôs Marcelo Adnet, né? E Paulinho Mocidade. Paulinho Mocidade, né? Voltou, né? Vascaíno também. Você já chegou a ouvir esse samba? Você gosta dele? Você acha que vai ser sucesso na Avenida? Já. Eu amei muito. Todo mundo pode cantar, né? Já aprendeu? Parece que, né? Mas ainda não, né? Mas eu já peguei melodia, né? Como é que é? Faz aí um pouquinho pra gente. Canta aí, eu vou juntar com você. Mas eu só sei que é um sucesso, eu ainda não aprendi. Tô falando que você é mais do carnaval que eu, Keita. Então, o samba é importante, né? Até japoneses falou como o samba sumiu desde 93, Salgueiro. Acho que não, né? 94, Mangueira também sambão. 96, Império Serrano. 97, Viradouro. 98, Viradouro também, muito lindo, né? Lembra? Sobre Orfeus. Fica devendo. Hoje amor está no ar. Hoje amor está no ar. Vai conquistar seu coração. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Sou Viradouro, sou paixão. 98, né? Não conseguiu como bicampeonato, né? O de 93 do Salgueiro eu lembro. Ah, é? Esse é o mais famoso, né? 94 Mangueira, não? Me leva que vou, Assim? sonho meu, né? Mas qual que você canta? É atrás da Verde Rosa ou atrás da Força Jovem? Também. Força Jovem. Você sabe, eu sou 56º família. É Japão, sou eu. Em 98 eu participei da Força Jovem do Vasco, na bateria, na arquibancada, em Estádio Nacional em Tóquio. Junto com Tobi, né, torcida organizada do Vasco. Foi seu dia mais triste como torcedor do Vasco, esse? Hã? Foi seu dia mais triste como torcedor do Vasco, esse dia contra o Real Madrid? Sim, eu fui lá, né? Sim. Muito triste, né? O que você lembra desse dia? Umas lembranças? Então, eu cantei várias sambas de enredo durante o jogo, né? Então, aconteceu Força Jovem depois editou Samba da Mangueira. Eu cantei muito. Então, depois Força Jovem editou sua letra. Entendeu? Desde este jogo. Sim. Sabe? Então, eu assisti jogo, mas eu toquei mais do que assistir, olhar do jogo, né? Então, mas não conseguimos, né, como campeão. O meu pensamento é como, se esse mundo não sair do Vasco,
E aquela bola do Felipe passando, raspando a trave? Fora do rede, né? De rede. Né? Somente Juninho Pernambuco, né? Marcou um gol, né? Lembro. Mas foi nesse dia que seu laço com o Vasco realmente cresceu por causa do Mundial? Você acha que esse jogo, até pro Vasco ter ido jogar no Japão, você acha que esse dia te deixou mais próximo ao Vasco? Eu pensei como Vasco vai voltar pouco depois, né? Mas não aconteceu. Então, e Copa do Mundo dos clubes, né? Sumiram do Japão, né? Agora em Morocco. Acho que é. Então, de qualquer forma, eu não tenho mudança. Eu sou Vasco. Sem divisão, né? Alegria e na dor. Entendeu? Então, outra coisa que eu ia te perguntar é que você acompanha, e pra quem não sabe, você acompanha realmente o Vasco lá do Japão. O que você tá esperando dessa temporada? Qual é o seu jogador favorito nesse atual elenco? O que você pode falar um pouquinho pra gente? Jogador atual? Aham. Beguete, né? Funcionou muito, né? Eu tenho, até para mim também, japonês também, tenho respeito, né? Muito. Eu tenho respeito com ex-jogadores do Vasco também. Por exemplo, Nenê. Ele contribuiu muito, né? Eu tenho respeito. Infelizmente, Peck saiu. Mas eu quero ver como Coutinho vai voltar. Alguns crias, né? Vai voltar. E eu sofri como contratação de Paulinho com o Atlético Mineiro. Né? Eu surpreende, né? Mas agora reformando muito junto com Ramon Dias, né? É mais importante, né? Então, vai melhorar, né? Então, eu estou esperando o sucesso do Vasco pouco depois, né? No futuro seguinte. E o time de 2011, o primeiro gol do Diego Souza, se eu não me engano, com a camisa do Vasco, tem a bandeira do Japão nas costas. Você lembra dessa camisa do Vasco? Tinha a bandeira do Japão aqui? Sim. Acho que foi para desejar força, se eu não me engano, por conta do terremoto. Isso, se eu não estiver enganado. Eu participei desse projeto, né? Do Você Vasco, participou desse projeto? Sim. Como é que foi? Então, o que aconteceu, eu participei uns projetos de setor marketing do Vasco desde 2009 por aí. Então, aquele dia, quando aconteceu o terremoto lá no Japão, um funcionário, né, atualmente ex-funcionário, o Gustavo Pessoa, me mandou mensagem: Oi, Keita, você ainda está no Rio de Janeiro? Então, pensamos sobre vamos fazer algum projeto como ajuda, né? Então, ele me mandou mensagem e eu ainda temos amizade, né, continuando. Gustavo Pessoa, Gustavo Haria, Brian Glenn, e entre outros, né? E Guilherme Pessoa também. Então, eles me chamou. Então, primeiramente, né, eles me perguntou. Eles fez uma camisa em japonês. Mas tudo errado, né? O motivo dele somente confirmar com Keita. Este texto está certo como com erro. Então, é erro mesmo. Então, eu editei e eu fiz com... Eu sou graphic designer também. Eu fiz texto em Illustrator. Sabe? Adobe, né? Então, eu mandei imagem. Então, eles colocaram na camisa, né? Antes do jogo, né? Somente. E camisa oficial também, eles colocaram atrás de camisa, né? Com bandeira do Japão. E uma lembrança e surpresa do Roberto Dinamite. Eu já mandei várias matérias, revistas, né? Sobre a minha apresentação, sobre vocês, né? Sobre Vasco. Eu mandei quase todo ano. Eu fiquei sala de presidência dele, né? Então, temos amizade, né? Como que fala? Tínhamos? Tínhamos amizade. Então, eu conversei com Roberto Dinamite direto, depois de projeto. Como? Por que vocês fez esse projeto? Primeiro,
O São Paulo tem comunidade, maior comunidade, né? Brasileiro nipônico. Aqui no Rio de Janeiro também tem, mas menos, muito menos do que São Paulo e Paraná. Mas aconteceu. Eles fez muito rápido. É importante, né? É quando o presidente dos Estados Unidos ficou aqui no Rio de Janeiro, Barack Obama, né? Ele fez a apresentação principal em centro da cidade do Rio de Janeiro, é um palácio, teatro municipal, né? Até Barack Obama apresentou esse projeto do Vasco, né? Então, grande impacto para começar projetos internacionais, ajudar para vítimas de Nordeste do Japão, né, do tsunami, terremoto. Então, funcionou muito rápido. Então, eu perguntei com Roberto Dinamite, por que vocês fez muito rápido? E ele me respondeu como? Não, como? Vasco, naquela época, não tinha relação muito com o Japão. Então, totalmente fora de negócio. Somente coração. Coração dos vascaínos, coração dos funcionários do Vasco, marketing e até presidência, até Roberto Dinamite. Eles decidiram rápido e conseguiram. Contribuiu muito. Até hoje, eu tenho respeito para eles, né? Que coisa! Vasco, sem negócio com o Japão, mas fez muito rápido do que outros. Por exemplo, o Flamengo não fez. Pouco depois, Corinthians fez, junto com a comunidade japonesa, né? Brasileiro nipônico. Então, coração, esta forma também Vasco, não? Sim. Vasco ajudou muito. Vasco tem coração social, né? Então, eu tenho respeito. Entendeu? Legal. Então, outra coisa que eu ia te perguntar, ainda falando um pouquinho, não só de Vasco, mas principalmente de Rio de Janeiro, português e tudo mais, como é que você fala português tão bem? Para português? Você fala português quase perfeito. Não, muito ruim. Até agora eu não entendi. Eu errei as coisas. Ah, não, ok. Então, por favor, mas assim, para um cara até estrangeiro, você fala português com uma fluência absurda. Você entende tudo que eu falo e você se vira super bem. Tô errado, produção? Tem muito. Você fala muito bem, assim. Não, que vergonha mesmo, né? Como é que você aprendeu a falar português? Foi só aula? Você fez aula? Você só treinou aqui no Brasil? Então, infelizmente, vergonhamente, né? Eu nunca estudei português, né? Somente comunicar com meus amigos. E somente motivo como cantar samba de enredo. Só isso. O bom do samba enredo, de vez em quando, tem umas palavras difíceis, então seu vocabulário só vai aumentando. O samba de enredo, o conteúdo deles, né, fala bastantes coisas, né? História do Brasil e até Portugal e outras partes da África, árabe. Então, o samba de enredo é Bible para mim, entendeu? Você já quis ver algum jogador... Assim, já quis ver, eu imagino que sim. Mas você sonha em o Vasco contratar um jogador japonês? Se a cada dia mais a gente vê esse mundo globalizado, o Vasco hoje tem um jogador francês, por exemplo. Pai, né? Você imagina que daqui a pouco o Vasco possa ter um jogador francês? Um jogador japonês, quem sabe? Né? Eu quero ver. Mas infelizmente, futebolistas japoneses bem concentrados para contratar ligas europeias, né? Infelizmente. É que o Botafogo, uns anos atrás, trouxe o Honda. Né? Mas Honda não funciona bem, né? Infelizmente, né? E eles sumiram antes de última rodada, né? Um pouco vergonha, né? Desculpa, Botafogo, né? Botafoguenses pensavam como, Honda chegou e vai melhorar muito, mas não conseguiu, né? Então, eu quero ver um jogador um dia contratar com o Vasco e vai ser sucesso, né? Ok, tem outra coisa. Você pensa em vir morar no Rio? Se mudar de vez? Eu já pensei vários anos, né? Então, o que aconteceu? Eu contratei com um emprego em Petrolina. Eu trabalhei 2019 e 2020, né? E depois eu voltei aqui no Rio de Janeiro e uma convocação me chamou, mas tudo cancelado por causa de pandemia. Então eu voltei para o Japão. Então,
eu subi desde Petrolina e Rio de Janeiro. Agora, quase, eu ganhei, consegui uma contratação aqui no Rio de Janeiro, mas sumiu. Então, por favor, me dá um emprego. Por favor, por favor. Keita, a gente tá chegando aqui no final, até porque eu tenho que te liberar. Mas eu queria que você olhasse pra aquela câmera ali e deixasse uma mensagem sobre o carnaval, primeiro pra aquela câmera ali. Suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra na internet, uma mensagem sobre o carnaval e uma mensagem pro torcedor vascaíno. São 3 mensagens diferentes. Tá. Primeiro, suas redes sociais. Redes sociais? Então, é muito prazer. Sou Keita Brasil, né? Apelido como Keita Brasil, lá no Japão, né? Então... Keita, uma dúvida antes de tudo. Como é que é seu nome? É Keita mesmo ou você tem... Keita. O nome de verdade, Keita Shibuya. Mas é nome composto? Artístico, como Keita Brasil. Não, mas é nome composto ou Keita Shibuya é um nome só? Keita Brasil mesmo. Tá bom? Então, já marcaram meu nome para várias capas de discos, né? E festas. Sabe? Sim. Então, primeiramente, né? Eu tenho que agradecer todos os encontros, né, com brasileiros. Me ajudou, me salvou desde 1997 aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, até Pará e entre outras partes no Brasil, né? E até lá no Japão também brasileiros me salvou. Estou grato muito. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. O Brasil me deu muitas coisas, né? Eu sou... parece que cria do Brasil, né? Eu amo o Brasil. Brasil é diferente do que outros, né? Brasil tem potencial, né? Então, gostaria que viver com vocês, né? Mais, né? Tá bom? Então, eu quero ver mais brasilidade, né? Vamos brasilizar, vamos conquistar. Tá bom? Brasil é ótimo. Brasil é top. Você se lembra? Brasil é top. Eu acho a nova geração não pensa como isso, né? Brasil é top. E suas redes sociais? Instagram, Twitter, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais para mandar mensagem? Qual forma é melhor para a rede social? Desculpa? Qual mensagem, palavra melhor para a rede? Não. Qual arroba? Qual username? Então, Instagram, Keita, Keita, ponto Brasil com S. Twitter, não sei. Eu tenho nome, né, como Keita Brasil, como somente KTA Brasil. Ou KEITA Brasil, né? 2 formas, né? Então, eu tenho canal de YouTube, mas todos os conteúdos... Parece que todos os conteúdos eu já colocaram em Instagram, né? Então, por favor, assistir uns vídeos, né? Últimos vídeos como eu filmei no do Vasco, em japonês, né? Uma sacanagem, né? Eu toco pandeiro e canto, pandeiro, cavaquinho, piano e flauta. E como é que é aquele que você... Eu acho que você fez até pro perfil oficial do Vasco esse vídeo, não fez? Ou o Vasco te retweetou, um que você tá vestido de samurai cantando o hino do Vasco. Em português. Uhum. O Vasco, acho que te marcou nas redes sociais, enfim, você apareceu nos perfis oficiais do Vasco. Como é que foi isso pra você? Que honra mesmo, né? Que honra, maior alegria para mim. Que honra mesmo. Felicidade. Entendeu? Você gosta quando o Vasco interage contigo nas redes sociais? Muito. Claro que sim. Maior alegria para mim. Império Serrano também, né? E as escolas Mocidade Independente, Universidade da Tijuca, Mangueira, Santa Cruz, União da Ilha, já me colocaram, né? Para seu Twitter, naturalmente X, né? Que honra mesmo. Qualquer forma, eu amo vocês, né? Então, se vocês me apresentar, para mim, maior alegria, entendeu? Que bom. Ô, Keita, rapidinho, você gostou do nosso estúdio? Aqui? Aham. Sim, muito chique, né? Eu surpreendo, né? Quando chegar aqui, né? Barra da Tijuca, o prédio muito lindo, né?
E em recepção, uma linda brasileira me recebeu, mas japonês chegou, né, com camisa do Vasco, né? E boné do Império Serrano, que coisa, né? Ó, estamos já em Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto? O QR Code tá passando aqui em cima. Eu te amo, Brasil, eu te amo, Rio de Janeiro, Vasco, Império Serrano, Alô Serrinha, e União da Ilha, Alô Morro do Bugi Bugi. Tá todo mundo aí, tamo junto, eu te amo, abraço, tudo. Bom carnaval para todos, paz e amor. Perfeito. Seguinte, outra coisa importante é falar que o projeto gráfico que passa aqui na tela é obra da galera da Carretel Media. O QR Code está passando aqui em cima, aponte o seu telefone e entre em contato com eles também. Tem que dar mais alguns avisos aqui sobre Fora do Jogo e eu vou te fazer um pedido. A gente vai encerrar o programa hoje com você cantando o hino do Vasco, pode ser? Vou fazer agora? Assim. Antes, vou só falar algumas coisas, mas antes você pode escolher se você quer cantar o hino do Vasco ou se você quer cantar algum samba enredo da sua vida. Você pode escolher o que você prefere. Vou olhar pra tela da câmera ali pra falar rapidinho sobre o Fora do Jogo, que não é feito só por mim. Tem o Emerson Rocha, tem o Vitor Vita, tem a galera do AGR, tem a galera da Carretel, tem a galera da Vitale Gelato, tem a galera do Dicas de Mendonça e tem principalmente você do outro lado da tela que manda sua mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like, seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo, fala com a gente, é muito importante. Agradecendo demais ao Gabriel Cardoso, ao Marcelo, ao César, ao Paulo Vitor, a todo mundo que participou, mandou mensagem. Hoje eu consegui registrar todo mundo, não fiquei em dívida com ninguém. Um abraço aí, obrigado de coração. E não esquece de se inscrever, que é muito importante, ativar o sininho. Obrigado. Ativar o sininho da notificação. Passamos de 50 mil, já estamos rumo aos 51. Só depende de você se inscrever e dar essa moral pra gente, por favor. Nossas redes sociais, o @Fora do Jogo Cast, não para de crescer. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no TikTok, onde pelo visto nós somos muito relevantes. Você vai lá e encontra a gente nessas redes sociais. Só usar o @Fora do Jogo Cast. Dá essa moral pra gente também, por favor. Esqueci de algum aviso? Esqueci de avisar que segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde, temos um encontro marcado aqui neste canal com mais um convidado muito especial que eu não vou entregar agora, que você precisa ir lá nas nossas redes sociais para conferir durante o final de semana, assim como você confere os cortes que acontecem. Claro que eu esqueci de outro recado, mas você vê que eu tô olhando para você, Rafik, que você tá fazendo assim e eu tô lembrando, porque olha só, esqueci de mandar um abraço pro Rafik, pro Abner, pra toda a galera do AGR, não esqueci mais, e esqueci de te avisar também que a partir de amanhã esse episódio está disponível no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast em áudio e vídeo no Spotify. Então você pode baixar o nosso programa e dando uma caroninha no metrô, no Uber, na barca, na academia, lavando louça, enfim, você pode consumir o conteúdo Fora do Jogo aonde você quiser. E agora, para terminar o nosso programa, primeiro de tudo, arigatou. Arigatou gozaimashita. Eu te agradeço. Como é? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. 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 Isso. Então antes de a gente terminar, você vai me fazer um favor. Você vai olhar pra tela da câmera ali, devagar, vai contar até 3. E você vai pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal em japonês. Então fala tipo assim, galera, se inscreve no Fora do Jogo. Shiai no soto. Então você olha pra tela câmera ali e fala isso pra mim, por favor. Shiai no soto. Tá ligado? Fora do Jogo em japonês. Shiai no soto com vocês. Vocês sabem que isso vai virar uma vinheta do canal a partir de agora, né? Vocês acabaram de ver uma vinheta do Fora do Jogo sendo A gente pode usar isso de vinheta? Tipo, solta aí a vinheta do Fora do Jogo. Fora do jogo! Shiai no soto, Eu vou pedir pra você gravar isso, que a gente vai colocar no ar também. Keita, obrigado demais. Obrigado você. Valeu pela Gratidão. sua presença. Arigatou. Arigatou gozaimasu. E, por favor, termina aí cantando o hino do Vasco, olhando pra tela da câmera ali. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malte o meu pendão, tem o nome do Elorico em português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tamo junto, Vasco! Vasco! Shiai no soto! Valeu, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Segunda-feira valeu, te tamo espero. junto. Tchau, tchau.